Pessoal, pensando na situação atual da cidade de São Paulo, no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o iminente retorno das atividades, a gente ainda tem muita preocupação. Em primeiro lugar, São Paulo é uma cidade gigantesca, uma cidade-país, e que a gente tem que levar em conta para aplicar qualquer política pública as discrepâncias, diferenças e desigualdades conforme as regiões. Portanto, a gente se associou com a economista Olívia Carneiro e pensou aqui num parecer que formula e propõe políticas públicas para a retomada das atividades na cidade de São Paulo, levando em conta cada diferença dessa. Com ele, a gente quer propor uma dinâmica para a implementação das políticas de reabertura que atenue a desigualdade social pelas regiões da cidade. E a gente vem estudando os óbitos do coronavírus por região e por distrito e percebemos que a letalidade, ou seja, as pessoas que morrem em razão da doença, nos bairros de periferia de menor renda, é muito maior do que nos bairros de IDH maior. A gente percebeu também que o número de jovens, pessoas com menos de 60 anos, com menos de 40 anos, que morrem em razão do coronavírus também é maior na periferia do que nos outros bairros. Isso acontece porque eles nem sempre podem trabalhar no regime de home office, ou seja, trabalhar de casa, e tem que trabalhar diretamente com as pessoas, aumentando a sua exposição. Eles trabalham geralmente naquela linha de frente, nos serviços essenciais. Além disso, na periferia, as condições de infraestrutura, de saneamento básico são piores. Portanto, a exposição e o risco de contaminação é muito maior do que nos bairros centrais. Assim, existe um risco maior de letalidade nas regiões periféricas, enquanto que nas regiões centrais o risco tende a ser médio ou baixo. Da mesma forma, os empregos, as posições de trabalho costumam ser maiores também na região central. Portanto, o trânsito de pessoas a trabalho é maior na região central e dessa forma não tem como a gente propor uma reabertura geral, fixa e plana para toda a cidade, sem considerar o trânsito de pessoas pela cidade, que é diferente conforme as regiões. É por isso que nesse parecer a gente propõe que as políticas de reabertura levem em consideração a condição de cada distrito com relação ao seu risco, ou seja, focando nos distritos de maior risco de contaminação. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta você reabrir os distritos de menor risco se o desempenho dos distritos com risco maior, médio e alto não for controlado, porque as pessoas circulam pela cidade. Mas como que a gente vai poder avaliar esse desempenho? Através de algumas metas e indicadores. Em primeiro lugar, a letalidade em queda, ou seja, o número de pessoas que morrem pelo coronavírus tem que vir em decrescente. Em segundo lugar, o número de óbitos de pessoas com menos de 60 anos. E em terceiro lugar, a testagem, para a gente poder avaliar o percentual da população que já está imunizada naquele bairro, naquele distrito. Em cima disso, sugerimos um sistema de pontos, no qual, para avançar para a próxima fase, é preciso que tanto os bairros de risco alto, como também os de médio e baixo, atinjam uma pontuação mínima. Os critérios para avanços de fases e quais atividades econômicas que devem ser retomadas serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente sugere que a implementação desse modelo deve ser feita a partir das subprefeituras, que são a menor unidade administrativa da cidade de São Paulo. É evidente que deve também contar com a participação das autoridades locais e da sociedade civil. Um outro ponto muito importante, a gente sugere e recomenda que as escolas estejam nas primeiras atividades a serem retomadas, porque elas são fundamentais para que toda a estrutura familiar possa retornar. Então não tem como papai e mamãe de família retornar ao trabalho sem que as crianças estejam indo à aula. A ideia desse parecer é minimizar os impactos da desigualdade na reabertura. A ansiedade das pessoas é muito grande, a economia precisa retomar porque muitos setores estão quebrando, o desemprego aumentando, só que o fato é que a pandemia está longe de acabar. O número de mortos continua muito alto e tem muita gente ainda para ser contaminada. Então, todo cuidado na retomada é pouco. A gente tem que estar juntos nessa luta, porque a gente não fez isolamento para valer em nenhum momento, e se a gente retomar agora e descuidar, vai ter uma explosão no número de casos e nós vamos ter que fechar tudo, ir para um lockdown e aí sim a tragédia econômica para muitos vai ser pesada. Então comenta aí o que vocês acharam, manda a opinião de vocês. Eu acho que dá para a gente tentar uma reabertura se tiver critérios objetivos, como a gente propôs aqui. Valeu, se cuidem, se puder, fique em casa.